Boa noite, temos mais uma aula de número 52 da nossa série Bereshit. E a aula passada terminamos com umas questões polêmicas, né? Que a gente vai continuar, a gente está no capítulo 27 de Gênesis. A gente está falando sobre as brahot, na verdade Abrahá, a bênção, que Yitzhak queria dar para Esav. A gente vai ver que vai ter uma interferência de Rivka, da esposa do Yitzhak, e vai falar para Yaakov ir lá e Yaakov realmente vai lá e pega Abraham. Né? A gente estava vendo isso. E a aula passada a gente viu que que o Yitzhak ficou cego e ele achou que ia morrer. E ele foi dar a Abraham, ele chamou o filho mais velho, né? Que é o Esav, para dar a Abraham. Então vamos voltar, 27, versículo 1. Vai requisaken Yitzhak, quando ficou velho Yitzhak, Vatichiena Inav, e aí ficou cego, seus olhos, mirot, de ver. Vai criar Esav ben Gadol, e chamou Esav, o seu filho mais velho. Vai Omer Elav, e falou para ele, Beni, meu filho, vai Omer Elav, Inen. E ele respondeu, Inen, eis-me aqui, estou aqui em prontidão. 2. Vai Omer, e falou, Inena Zakante, veja, agora eu fiquei velho. Loyadat Yomoti, eu não sei o dia que eu vou morrer. 3. Pegue, por favor, a sua faca, o seu arco e o seu, como a gente traduziu, telecha vekastecha, como o Rashi fala aqui. Espada. Faca. Não. E o arco? Faca, é isso? Eu acho que é. Saná, lachona aqui. Cadê esse aqui? Telecha harbecha. Isso. E pegue para mim, e casse para mim uma caça. Ve'aseli matamim, me faça para ela de forma gostosa, kasher haftir, como eu amo. Vevi ali, e me traga, ve'ochela, eu comerei. Bavot evarichan nafshi beteremut, para que a minha alma te abençoe antes de eu morrer. E a gente estava discutindo que tudo que está mais, né? Ele podia falar, vai lá, faz uma comida que eu gosto, ou vai e caça, mas por que precisa dizer, pega isso, aquilo, aquele outro? Tem 3 vezes li para mim, ou seja, faz você mesmo. Tá? E a gente estava vendo isso, e no final, o que a gente chegou à conclusão? A gente chegou na conclusão que, por que tudo isso? Que eu não lembro mais direito a aula passada como que eu vinculei o assunto, mas a gente já terminou falando o seguinte, pra gente, já resumo o que a gente falou passado e já começar o assunto. A gente viu que, na verdade, Yitzhak, ele sempre quis... lembrei, a gente viu os outros por aqui. Ele sempre quis abençoar o Yaakov, e não o Yitzhak. Mas a pergunta aqui é qual brachá? Qual brachá? Então, geralmente, quando a gente vai lendo assim, sem prestar atenção, parece que é uma brachá só, que Yitzhak queria abençoar Esav e acaba abençoando, sem querer, Yaakov. Mas, na verdade, a gente viu que não é assim, porque esse é o capítulo 27. Mas se a gente for para o capítulo 28... que é o que a gente fez aula passada, mas só para ficar bem consolidado, vamos voltar, que é muito importante. No capítulo 28, cadê? Chegamos. Chama Yitzhak o Yaakov, né, no 28.1, vai criar Yitzhak el Yaakov, vai varechoto, e abençoa ele. Vai tzaveio, vai... ele chama o Yaakov, ele quer abençoar o Yaakov mesmo, agora não é nada de enganação, entendendo que esse capítulo 28 é logo depois que ele descobriu que Yaakov enganou ele. Né? Então ele chama Yitzhak e Yaakov, vai varechoto, e abençoa Yaakov. Vai tzaveio, vai omelot e kachisham ibnot kenan, e ordena, e não pegue uma filha, uma mulher para você para casar, das filhas de Kenan, ou seja, uma Kenanita. A mesma coisa que Abraham fez com Yitzhak. Com ler pedanaram, beita betuela, vi merra, vekar lá misham, vai para a casa do irmão da sua mãe, e vai casar com uma mulher lá, Ibnot Lavan, das filhas de Labão, Ahi Mecha, irmão da sua mãe. E aí o que acontece no versículo 3? No versículo 3, Yitzhak abençoa, Ve'el Shaddai Evarechotcha, e que o Deus, ele te abençoe, Ve'yafrecha ve'arbecha, e te multiplique, Ve'ita likalamin, que seja uma congregação de povos, Ve'ten lecha et brikat Avraham, e te dê a bênção de Avraham, Lecha ulizarecha itar, para você e para sua descendência, com você. Liristecha iteretz megorecha, para que herde a terra
de Megurecha, que ele viveu, Hashem natan Elohim le'Avraham, que Deus deu para Avraham. Então nessa brachá, a gente vê que aqui Yitzhak entrega para Yaakov as brachot, que a gente vai chamar essas brachot de Brikat Avraham, são as brachot de Avraham, ou seja, quando Deus ele escolhe Avraham, Ler lecha, me'atzecha, sai da sua terra e vai, quais são as brachot? São justamente essas, que é que você vai se multiplicar e que você vai herdar a terra de Israel. Então são as duas coisas que a gente viu já em muitas aulas, que ele dá muitos filhos e a terra de Israel, e que através de você, de acordo com o livro, por exemplo, Kuzari fala, o assunto de divindade vai vir através da sua descendência, Avraham. E Avraham passa isso não para Ismael, e não para Eliezer, e para ninguém mais, e sim para Yitzhak. A gente também viu isso. E agora Yitzhak tem que escolher Esav e Yaakov. E aqui, bem claro, ele passa a brachá de Avraham, que é aquilo de mais precioso que ele carrega, e junto com ela, o que é quem vai herdar a terra de Israel, ele passa agora para Yaakov. E ele chama Yaakov e dá para Yaakov. Sim. Para que Yitzhak precisa dar uma brachá para Yaakov e para Esav, se Avraham não deu uma brachá para Yitzhak? Boa pergunta, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. O próximo, a gente vai chegar lá. Mas antes disso, só para entender a brachá. A brachá de Avraham, que é essa brachá, que quando a gente fala brachá, tá todo mundo pensando, caraca, ele queria dar essa brachá para Yaakov. A gente vê que não é assim. A brachá de Avraham, ele dá para Yaakov, ponto final. Qual é a brachá que ele dá para Esav? Então, no capítulo 27, versículo 28, que é a brachá, que a gente terminou falando disso. Deixa eu só achar, versículo 28. Mas não é no portão. 28. Veiten lecha Elohim. Essa é a brachá que ele dá para Esav, quer dizer, que ele acaba dando para Yaakov, e no final ele dá para Esav, ele achava que era para Esav e acaba dando para Yaakov. Veiten lecha Elohim, mitala shamayim, que Deus te dê orvalho dos céus, ou seja, chuva, que é bom para a agricultura. O mishmanei haaretz, e uma terra farta, produção agrícola. Verov dagan, e que tenha muita colheita, muito trigo. Vetirosh, e muito vinho. Ve'avdu chamim, e que povos trabalhem para você. Ve'ishtachavu lecha leumim, e que nações se curvem a você. Ou seja, aqui está falando de soberania, de poder governamental, estatal. Ve'eve gevir elechecha, que você seja senhor dos seus irmãos. Ve'ishtachavu lecha bnei mecha, e que se curvem para você os filhos de sua mãe. Orerech arur, umevorecha baruch, e que aqueles que te amaldiçoarem sejam amaldiçoados, que te abençoarem sejam abençoados. Ou seja, aqui, de acordo com as palavras do Malbim, são 5 coisas que é a brachá que ele queria dar para Esav e acabava dando para Yaakov. Que a gente está falando de chuva, de terra, de trigo, de vinho e de poder governamental. Essas 5 coisas não tem nada a ver com a brachá que ele dá no capítulo 28 para Yaakov. Que para Yaakov ele dá que seja multiplicado, tipo o povo, que a brachá de Avraham vai para ele e para a descendência dele, e a gente vê que ele dá a terra de Israel. São essas 3 coisas que ele dá no 28. E não tem nenhuma sobreposição nas brachot. Não tem nada que ele fala aqui que ele fala lá. E nada que ele fala lá que ele fala aqui. Tá? Tanto que depois disso vai chegar Esav e falar, mas não sobrou nenhuma brachá para mim. Aí ele vai falar, não sobrou. Poderia ter dado... Ou seja, mas calma aí, tem uma brachá aqui que sobrou. Ou seja, essa brachá não está em discussão. Daqui eu pensei em dar, não sobrou. E tanto que depois ele fala, mas não tem umazinha. Aí ele fala, tá, toma, qual é a brachá que ele dá para Esav? Olha que interessante. No versículo... Vamos ver, no versículo 39, não é isso? Mas sabe, ela vê, brachá, 39, Vayane responde Yitzhak, Aviv, seu pai, vai Omer Elav, e fala para ele, Ine, veja, Mishmanei haaretz yemoshavecha, que uma terra fértil seja a sua morada, ou seja, tem a ver com a brachá que ele acabou de dar para Yaakov, que era para ser de Esav. O mitala shamai meale, que tem orvalho, da outra brachá. Ve'al harbecha tichiyei, e pela sua espada você verá, tem a ver com governo. Ve'et achicha tavod, e você vai trabalhar para o seu irmão, tem a ver com estado, governo. Ve'hak ashatarid ufarak tauló, e vai ser que quando ele cair e tirar o seu jugo, e desprender o seu jugo, me'al savarecha, do seu pescoço. Ou seja, a brachá que ele arruma para Esav também tem a ver com a brachá anterior, mas ele não toca no assunto da brachá do capítulo 28. E daí o que a gente conclui? A gente conclui que a brachá que Yitzhak quer dar para Esav, a priori, não é a brachá de Avraham.
que essa já é a priori para Yaakov, tá? Então não tem nada a ver. E a questão é que Yaakov, ele pega a brahá do Esav, que não tem nada a ver com a brahá do Yaakov. E não tem nenhuma sobreposição aqui de forma bem clara entre as brahot, e os assuntos são totalmente diferentes. Uma a gente vai chamar aqui de brahá, vamos dizer, espiritual, e outra brahá material. Uma brahá de Abraham, e outra brahá do Olam Hazé, e outra brahá do Olam Abá. Essa é melhor do que matéria espiritual. Uma brahá do Olam Abá, a terra de Israel, a descendência, que a brahá de Abraham vai através da descendência dele. E outra brahá do Olam Hazé, comida, governo, poder, terra, plantação, sossego, são coisas do Olam Hazé, desse mundo. Né? Uma no campo material, uma no campo espiritual, que tem a ver com os dois filhos. Yaakov era o filho do campo espiritual totalmente, que não se conectava muito com o material, que ele sentava e ficava estudando. E Esav era totalmente do campo material. Então cada brahá era matemá, era compatível ao seu filho. Deveria ser o contrário? Vamos ver. A sua ideia é dar espiritual para o material e o material para o espiritual. Então, dá o que um não tem. Então, talvez brahá dá aquilo que você não tem. Mas talvez Yitzhak não quer dar para Esav a brahá de Avraham, porque ele não merece. Ponto final. Não merece. Então, o que ele merece? Talvez o Olam Hazé ele merece. Tá? Então, mas por que então ele não dá primeiro para Yaakov a brahá espiritual e depois dava para Esav a material? Tem algumas explicações, e o passuco, talvez, o mais fácil de entender, é o próximo passuco. Vai crer Esav ben Gadol. Ele chamou Esav, o seu filho mais velho, porque primeiro a gente começa pelo mais velho. Vou chamar o mais velho do Abraham, depois o mais novo, e do Abraham, tá? Ele podia chamar os dois ao mesmo tempo? Tá, talvez ele não queria dar essas duas de brahot ao mesmo tempo. Tá claro. Então, antes da gente... Então, até aí foi um resumo, e deixando mais claro o ano passado, e agora é o seguinte. Então, a ideia é que... Yitzhak aqui, ele continua com o seu plano, que ele sempre teve desde que os dois nasceram, que é que o povo de Israel, Am Israel, ele vai ser composto tanto por Yaakov como por Esav. Yaakov, a gente vê pela vida que ele tem uma tendência espiritual, então ele vai dominar realmente o Brikat Avraham, a Barahá de Avraham, o espiritual no mundo, o Mussar, a ética, vamos trazer Mussar muito errado de ética, mas os valores divinos no mundo. E essa a parte material. E quando os dois souberem ter fraternidade, trabalharem juntos, eles vão compor um povo que tem tanto material espiritual, e aí vão poder influenciar o mundo inteiro e consertar o mundo inteiro e trazer o mundo para a época messiana, para o mundo perfeito, que esse é o papel de Israel no mundo. Então Israel é Yaakov mais Esav, tá? Essa é a ideia. Rivka vai interferir. Rivka vai falar, não, eu acho que... Não, antes de ela falar não. Ela já sabia de um dado que Esav não sabia. Qual era o dado? Porque os dois sabiam que Esav era mau. Isso com certeza. Qual é o dado que Rivka não sabia? Quer dizer, que Yitzhak não sabia e Rivka sabia. É a profecia que ela teve lá antes, quando ela estava grávida. Que um sempre vai lutar contra o outro. Que eles vão se separar desde do útero, da barriga dela, e cada um vai para um lado. E um vai sempre estar brigando contra o outro. Ou seja, ela já tem uma profecia que a fraternidade nunca vai existir. E se a fraternidade nunca vai existir, por motivo que seja, o plano de Yitzhak nunca vai ser concretizado, porque a premissa para o plano de Yitzhak é que a fraternidade existe e um saiba conviver com o outro, e um ajudar o outro. Mas se Esav, que é a parte material, não vai ajudar Yaakov, Yaakov, que é o espiritual, não vai ajudar Esav, não faz sentido você dar Abrahá para uma para um e um para outro, que isso não vai saber usar o outro para melhorar o mundo. O mundo não vai ser consertado dessa forma. Sim? E já que Esav ele já é mau, isso a gente já está vendo, e ela também, e o pai também, e a fraternidade não vai existir. Certo? Então é perigoso abençoar o Esav de forma material. Porque se ele vai ganhar um poder material muito grande, e esse material não vai ser usado para ajudar Yaakov, vai ser usado para quê? Para ele continuar na perversidade dele. Então ele vai ter mais poder para piorar o mundo. Tá? Opa, mais poder para... Seja bem-vindo. Mais poder para piorar o mundo. E isso não pode acontecer. Então, pelo bem do próprio Esav
e pelo bem do próprio Yaakov, pelo bem do mundo, essa brahá não pode cair nas mãos de Esav. Tá? E qual a ideia? Tem que cair na mão de Yaakov. O que Rivka entende é o seguinte, que se Esav ele não está disposto a fazer o propósito dentro do mundo, que é usar um material que ele é tão bem capacitado para trazer o mundo para um mundo melhor, e ele desistiu dessa função, ele ficou cansado, desistiu, entregou essa função. Então, Yaakov ele vai ser obrigado a fazer as duas funções. Yaakov ele vai ser obrigado a fazer o material e o espiritual. Até então ele é só espiritual, você vai ser obrigado a fazer também o material. Israel vai ser só Yaakov. Mas não Yaakov como ele é hoje, mas é um Yaakov aprimorado de alguma coisa que ele ainda não possui. Tá? Essa é a ideia aqui. Então, vamos voltar um pouquinho. Isso a gente já falou. Vamos ver as ideias, as opiniões de alguns comentaristas para entender esse assunto, só para ficar bem consolidado. Não é 100% o que eu expliquei, mas é o caminho. O Malbim, um grande comentarista da Torá, ele explica o seguinte, que o objetivo do mundo, tá? O objetivo do mundo, Deus criou o mundo, o objetivo é para que exista no mundo um tzadik. Tá? O que esse tzadik faz? Ele traz a Shekhinah para a terra, ele traz a presença divina para o mundo, a divindade para o mundo. Essa é a ideia aqui. E o resto do mundo inteiro, qual é o papel? É para auxiliar o tzadik nessa função. É para ajudar o tzadik a cumprir essa função. É como se fosse que o mundo é como se fosse um grande, assim, o Kuzari pensa, organismo. E tem um órgão que é o foco, que tipo, é o principal, e o resto auxilia. Ajuda ele, ao tzadik, que tem essas condições, tá bom? Essa é a ideia. Ele fala igual a fruta da árvore. A gente planta uma árvore porque eu quero comer a fruta. Aí tem raiz, tem caule, tem flor, tá bom. As coisas são importantes, dá sombra, o caule eu posso, sei lá, usar para alguma coisa. Tudo bem. Mas é a fruta que eu quero. Então a fruta é o tzadik, o resto auxilia o tzadik. Essa é a ideia aqui. Para a mesma coisa, o conceito de Israel. O objetivo de Deus é que tenha Israel no mundo. Israel é esse tzadik. O resto do mundo é para auxiliar. Tá bom? Então, qual era a ideia? Esav e Yaakov deveriam ser Israel. Mas Esav pecou. Então, qual é o plano divino? É que Yaakov vai ser tipo o tzadik, ou seja, o principal, que vai trazer a divindade para o mundo. E Esav é aquele que vai auxiliar Yaakov a conseguir trazer a divindade do mundo. Então, isso aqui Yitzhak pensava. Yaakov, ele vai receber a brahá espiritual, que é o que acontece no capítulo 28, que é a brahá de Abraham, e eu vou dar todas as ferramentas para Esav poder auxiliar Yaakov a desempenhar essa função. Porque Yaakov vai ter muita fartura material, governamental, poder, militar e tal. Para quê? Para proteger Yaakov e Yaakov trazer a divindade para o mundo através de Esav. Essa é a ideia aqui. Tá? Então, esse é o plano de Yitzhak. Esse é o plano de Yitzhak de acordo com Malbim, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Acontece que, deixa eu um segundo, só para ver. Isso. Isso é tá bom. Ele fala que, por exemplo, com o decorrer da história, então, o Esav ele acaba sendo empurrado e fica só Yaakov. E aí o que acontece? Acontece depois, por causa do bezerro de ouro e tal, e outras questões, que no final, esse papel que era para ser de Israel, de trazer a divindade para o mundo, também dentro de Israel é diferenciado. Que Deus escolhe a tribo de Levi. Quem é Levi? Levi. Que Levi tem o papel de trazer a divindade para o mundo, e Israel vira tipo o Esav. O papel de Israel é auxiliar a tribo de Levi a trazer a divindade para o mundo. E assim é até hoje, vamos dizer assim. Então, por isso tem Israel, Levim e Koanim. Os Levim e os Koanim, eles trabalham, fazem um serviço divino, eles trazem a divindade para o mundo, mas para isso, a Israel precisa trabalhar, precisa estar na terra, ajudar militarmente, para que o Beit HaMikdash, a casa de Deus, funcione através dos Levim e os Koanim, que estejam lá em paz, plenamente funcionando. Então tem que ter rei, tem que ter engenheiro, advogado, médico, para auxiliar para que essa divindade ocorra. Tá? O que mais que ele fala que eu queria falar? Um segundo. Salve Israel, Levim.
Tá, eu ia falar uma coisa, só que eu esqueci. Tá, essa é a ideia então. Então Israel ajuda Levi a cumprir a função e esse é o povo de Israel, tá bom? Ou seja, antigamente o Esav deveria ser Israel e Israel deveria ser os Leviim. Essa é a ideia, tá? Agora, por que, aí fala o Malvi, por que Deus não deu, quer dizer, por que Deus? Porque Yitzhak não abençoou Yaakov antes, ou da brachá de material. Então ele fala o seguinte, porque da mesma forma, que é o que você falou, a mesma forma que Abraham não abençoou Yitzhak, que Yitzhak ia herdar as brachot dele. Na verdade, depois que Abraham morre, Deus fala para Yitzhak, você vai herdar as brachot dele. Né? É Deus que fala. Então qual é a ideia aqui? A ideia é que Yitzhak sabia que a brachá de Abraham, ele não tem poder para dar brachá para ninguém. Tipo, não é uma coisa que eu escolho quem eu dou. A brachá de Abraham não está no poder de Yitzhak. E sim, a única pessoa que tem o poder o único que pode dar a brachá de Abraham para a pessoa é Deus. Porque essa brachá não depende da pessoa. Eu escolho que você seja. Não, ninguém escolhe. Por quê? Porque depende dos atos. Mas é o que parece no texto. Então, vamos ver. Essa é a opinião do Mavi. Calma aí, vamos terminar. Porque depende dos atos. E se depende dos atos, quem sou eu para dizer quem tem os atos aos olhos de Deus para ter Abraham? Então, que Deus escolha. Então, a ideia do Yitzhak é o seguinte. Eu já estou para morrer. Então, eu vou dar Abraham material para o Esav. Porque essa é a Abraham que eu posso dar. Eu posso dar para Esav uma Abraham material. Ajudar ele no campo que ele escolheu. Porque ele é meu filho. Mas Yaakov não preciso abençoar. Por que eu não preciso abençoar? Porque ele vai receber já a brachá de Abraham, e isso não sou eu que abençoo. Então eu não preciso birlar da brachá para ele. Então só preciso dar brachá para Esav. Tá? Depois, antes de fugir, ele abençoa. Uma pergunta que ele abençoa Yaakov, mas talvez porque ele já ficou bem claro, porque ele já aprendeu na história de Esav, que ele fala Gam Baruch Tieh, que também seja abençoado. Entende? Deus, com certeza, se isso acontecer, é porque Deus já deu para Yaakov a brachá, e Yaakov depois ele só dá um respaldo, vamos dizer assim, isso que vai acontecer com você. Depois vem Deus e dá a brachá de novo, lá na próxima paraxá. Então essa é a ideia aqui do Malbi. Tá. Sim? Tá. O Al-Shach HaKadosh, um outro comentarista, vivia em Tzfat mais ou menos 1500, na época do Arizal, do Rav Yosef Karo, ele fala que o Yitzhak, ele amava a justiça, né? Tipo, ele é Midat Adin, característica de justiça. Então ele é justo. E qual é o justo? O justo é que o mundo é dividido em Olam Hazé e Olam Haba. Esse mundo e o mundo vindouro. O mundo vindouro tem a ver com Yaakov. Esse mundo tem a ver com Esav. E ele fala que ninguém pode tocar 1 milímetro na herança do outro. Então, ele vai dar a brachá primeiro para a matéria do Olam Hazé, e depois vai dar a brachá do Olam Haba para o Yaakov, que é o que acontece. Ele dá uma brachá para cada um. Essa é a ideia aqui, do Al-Shach HaKadosh. Ele começa pelo Esav porque ele é o mais velho, porque está escrito, ele é o Agadol. Então ele começa pelo mais velho, dá a brachá do mais velho, depois chama o mais novo no outro capítulo e dá para o mais novo. Tá? Acho que aqui não tem pergunta nenhuma, é isso. A ideia do Or HaChaim, ele fala o seguinte, que o Yitzhak desejava abençoar o Esav Arashá, o perverso. Tipo, ele sabia que era mal o Esav, tá? E é esse Esav mal que ele quer abençoar. Porque qual é a ideia? Ele fala que através das brachot, talvez Esav ia ajudar Esav a endireitar seus caminhos, a ficar bom. Tá? Essa é a ideia, que aí ele fala bonito, pois os tzadikim, eles se empenham em endireitar os perversos. Esse é o tafkid, do papel dos tzadikim. Ajudar as pessoas perversas a endireitarem seus caminhos. Ninguém quer que morra, sim quer ajudar as pessoas. Fazer tchuvá, kiruv, esse é o papel dos tzadikim. Então, óbvio que Yitzhak não vai abandonar antes de morrer o seu filho que está no mau caminho. Então, ele quer dar uma brachá para endireitar o caminho do Esav. Tá? E aí ele traz, por exemplo, que depois a gente vê que os sábios eles criticam Yaakov, que quando ele se encontra com Esav, depois que ele vai para a casa de Lavan e tal, que ele bota a Dinah, a filha dele, dentro do armário para Esav não ver, para não casar com ela. E aí os sábios criticam que ele não era para fazer isso, porque se ele casasse com Dinah, o Esav ia ser bom. Então ele fala, e daqui a gente vê que Esav poderia ficar bom. Tinha tchuvá plausível sim para o Esav,
E Yitzhak com certeza via isso e é o que ele queria, então. Mas ele não casou com duas... Antes já tinha casado com duas, sim. Então, mas aí se casasse com ela ia consertar tudo que... Uma boa pergunta, se a gente vai ver o tempo, mas a opinião, isso a gente vai ver quando chegar lá em Diná, tipo, mais pra frente, mas só trouxe esse exemplo ele traz esse exemplo só para mostrar que aqui também, então, era possível. Então essa é a ideia do Orahai, então a gente viu 3 opiniões. Você está colocando que esse seria a princípio o plano de Yitzhak, não? Sim. E que Esav deveria, através do plano de Esav, Esav receberia as brachot, materiais, etc. e tal. Mesmo sendo Esav um rachá. Não? E por que Rivka ela não concordava com isso? Sim. E o que a fez fazer... A gente vai chegar mais detalhadamente na Rivka, é o próximo versículo, na verdade. Já vamos chegar lá, eu falei um pouco antes de você chegar um pouquinho, mas... E a pergunta é, por que então Yaakov precisava das brachot também de Olam Hazé? De Olam Hazé. Ótimas perguntas, não são ótimas, são perguntas muito importantes. Não são pertinentes, tem que saber, essas são as perguntas. Então essa é a ideia. A gente viu? Agora vamos ver aqui. Então ele fala o seguinte, pro Esav, né? Veata, no versículo 3. Veata, sana kelecha talecha vekastecha, vetzeh asadeh vetzud alitzai. Vai lá pro campo, pegar pra mim um tzai de uma caça, veselem matamim, kasher ahavti, faz uma coisa gostosa como eu amo, veve alev yochela. Me traga, eu vou comer. Bavot evarei nafshi betenemot, para que minha alma seja abençoada antes de eu morrer. Eu vou enfatizar uma coisa aqui que agora não vai ser relevante, vai ser mas é sempre importante quando lê a Torá, sempre ver os verbos. Ainda mais quando é uma ordem. Quais são os verbos? Porque cada verbo que é dito é uma coisa que ele precisa fazer. Sim? Então, sanakelecha talecha vekastecha. Primeiro você tem que pegar suas ferramentas de trabalho de caça, tá? Ou seja, pegue. Essa é a primeira coisa, então, que o Yitzhak manda Esav fazer. Segunda, vetzeh asadeh, sair para o campo. Tipo, vai para o campo, vai para o asadeh. Terceira, vetzud alitzai, de caça para mim uma caça. Terceira coisa. Tá? Óbvio que podia falar só o verbo vai caçar e não vai para o campo, ou pegue, ou seja, quer dizer que o pegar é importante. O sair para saber é importante, é intrínseco para o que ele está criando. Você sai. São 3 verbos. 4. Vesele matamim, faça para mim uma comida gostosa, kashera hafte, como eu amo. 5. Vi ali, vi o reila. E traga para mim e eu vou comer. Bavut, evananashe, betenamut, para que a brachá aconteça. Então são 5 verbos. Pegue, saia, casse, cozinhe, né? Faça, cozinhe e me traga. E aí eu vou comer e eu vou te abençoar. É consequência. Né? Então é o plano todo aqui, são 5 verbos, é o que ele manda. Então a pergunta é por que, para que Yitzhak abençoe Esav, precisa de todo esse extenso processo. Se ele está com medo de vai morrer, para que tudo isso? Porque ele não fala, o que eu vou te dar as brachot materiais? E ponto final. Então quem fala isso, o Malbi, voltando para o Malbi, ele fala o seguinte, que para brachá funcionar, para alguém dar uma brachá para alguém, porque essa não é brachá mais que Deus dá, que é a de Avraham. Para uma brachá, ele quer dar uma brachá. Funcionar, precisa ter 3 fatores. O primeiro fator é a preparação de quem está dando a brachá. Não é que a pessoa que vai dar a brachá, toma a brachá. Não, então tem que estar concentrado. Por isso que fala que no dia da morte tem uma capacidade maior e tal. Tem que estar concentrado para quem vai dar brahá. Segundo fator, a preparação de quem recebe. Não é que o pessoal está passando, toma brahá. Não. De acordo com, se a gente vê no Farbrengando, quem está, várias histórias nesse sentido. A pessoa tem que estar preparada para receber. Não, eu vou com essa brahá até o fim. Então, a preparação de quem recebe. E o terceiro fator tem que ter um vínculo entre a pessoa que está dando para a pessoa que está recebendo. Tem que ser feito algum vínculo. Tá? Essa é a ideia aqui. E como a gente vê aqui, esses 3 fatores acontecem. No versículo 1, na segunda parte do versículo, vai Krait Esav, ele chama Esav, Benó Gadol, seu filho mais velho, vai Omer Elav Beni, e ele fala, meu filho. Então quando ele fala meu filho, né, é a preparação de Yitzhak em relação a Esav.
E aí o Esav responde, vai Omer Inene, eis-me aqui. Então é a preparação de quem está recebendo em relação ao comando do pai. E então, vai Omer Inene, Zakant, e vai, pega, e vai, cozinha, tudo. É o vínculo que tem que ser criado através dessas ações, é o vínculo que tem que ser criado para que Abraham passe de pai para filho. Qual é o vínculo? É através de uma mitzvah. Que mitzvah é essa? É a mitzvah, talvez, que Esav faz melhor na vida, que é respeitar o pai. O respeito ao pai, e nós sábios falam isso, Esav faz muito bem. Então ele fala, já que é essa a mitzvah que ele faz, então eu vou mandar ele fazer alguma coisa para me respeitar. Por isso que ele fala, Ve'aseh li, faz para mim, matamim kasher ahavti, como eu amo, ve'via li, e traga para mim, Viohela, Bavut, Nafshi, Betenamut, tem outro li antes, tem 3 li, né? Vai ser ali antes. Pega seu ar, Vetze, Sadeh, Vetsuda, li, sai, de para mim, ou seja, faz tudo para mim. Por que para mim? Em minha honra, porque eu estou te pedindo. Então, assim, ele vai fazer uma mitzvah muito forte de respeitar o pai. Então, através do mérito dessa mitzvah, é o vínculo entre o pai, o filho e também Deus, porque Deus também dá a brachá, né? Então tem que ter uma mitzvah e também englobando Deus. A brachá ia funcionar. Essa é a ideia aqui. Então por isso que ele manda tudo isso. E aí a ideia é que, tá bom, mas ele podia mandar, faz essa, você pode para mim, sei lá, limpar a casa? Limpa aí a casa, para mim, sei lá, e aí pega a vassoura pra mim e, sei lá, alguma coisa assim. Porque sai pro campo, né? Então, a ideia aqui o que é que eu ia falar? Que ele viu que Esav, ele saiu do caminho. Que Esav, e onde ele saiu do caminho? Justamente no Sadeh. Justamente nesse ato de sair pro campo e caçar, é o erro do Esav, como o Urash fala, que ele saía para o campo e caçava o quê? As mulheres dos outros. E violentava elas, né? E adultérios e coisas desse tipo. Esse é o erro dele, é lá no campo. Então, ele não tem mérito para receber a brachá. Porque ele está fazendo errado. Então, ele fala assim, como a brachá que ele quer dar é material, então, para ele ter mérito, ele precisa fazer um ato material. Justamente aonde ele é. Ou seja, fazer esse ato, não só ele está fazendo uma mitzvah, como ele está fazendo o conserto no local que ele erra. E aí ele pode, através disso, ele vai ter mérito, então, de receber essa brachá material. Porque se não fosse fazendo as coisas que ele faz, esse mérito não ia ter esse mérito. Yitzhak não ia poder dar brachá. Então, por isso que ele precisa mexer justamente onde ele caiu, de forma correta, para receber a brachá, porque Yitzhak mandou em respeito ao pai. Por isso que o Urash vai falar, pega isso, e não como você sempre faz. E pega aquilo, e não como você sempre faz. E me dá uma comida, e não roubada como você sempre rouba. Ou seja, todas as etapas que você sempre faz errado, agora faz certo. Se você fizer certo porque eu te mandei, você tem um mérito suficiente para eu conseguir te dar a brachá. A bênção. Então essa ideia aqui, que justamente onde ele comia, fazia os crimes dele, né, com as armas do crime, no lugar, lá e você vai fazer para mim um tzai, uma caça, e depois metamim kasher haft, gostosa como eu amo, e não como você gosta. Não os seus prazeres, não os seus atos, é como eu amo, de forma correta. Kasher, sério, fazer o abate e assim vai. E a ideia aqui é me dá, é característica por característica. Você vai fazer de forma correta uma coisa material, vai ter o mérito de receber uma brachá material. E essa brachá vai te dar a força. Então, essa ideia aqui. Por que então ir para o campo? Tá bom? Então, aqui a gente finalizou o assunto sobre o comando de de Yitzhak para o Esav. Agora a gente vai para o segundo capítulo da nossa história, que é a interferência de Rivka. Então vamos ler o terceiro versículo. Verivka shomat. E Rivka ouviu. Bedaber Yitzhak. O que é Bedaber? Quando falou, na fala é estranho essas palavras. Verivka shomat Bedaber Yitzhak. A fala de Yitzhak, ou seja, o que Yitzhak falou para Esav,
ele Esav, Benó, o seu filho, tá bom? Então, a ideia aqui é, Rivka ouviu. Interessante aqui. Que aqui já vem diferenciar qual é a característica de Rivka, ela ouve, ela shomat. Rivka está conectada aqui à audição. Ela ouve, vai repetir isso várias vezes. No 6, Enei Shamat, veja, ouvir. Tem outras, Viata Beni Shamar Bekoli, filho, ouça minha voz. Sempre o verbo ouvir está presente aqui em Rivka. E qual é o assunto do Yitzhak? Yitzhak parou de enxergar, né? A gente vai ver quando ele vai dar brahá, acho que no versículo 27, se eu não me engano. Vai gash, vai shaklo, vai arach, eterer, begadav, vereu, vai omer, rebeni. Aí ele vai falar, uau, eu vi um cheiro, meu filho. E aí ele abençoa. Quando ele vê, tem uma ideia de ver aqui também. Ou seja, o Yitzhak aqui tem a ver com a visão. E a Rivka tem a ver com a audição. O que é audição? É algo que não é o que parece. Esav, ele via muito bem o plano dele. O Yitzhak via muito bem o plano dele. Rivka, ela ouvia, era uma coisa mais interna. Ela tinha uma intuição que tem a ver com a Israel. Shema Israel, ouça Israel. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Veja Israel, ouça. A ideia da audição. Aqui, então se revela, aqui talvez é a Rivka mostrando a característica de Am Israel. A ideia de ouvir e não somente ver, tá? E Rivka ouviu, que talvez é a característica de Am Israel. Ouvir, né? Enquanto de Esav é ver, talvez. Né? É a ideia de você ver o material, o que aparece, as roupas, o externo e tudo isso mais. É peludo. Então aqui, um segundo, que eu me perdi. Tá, vamos continuar. Então, chamado para ver Yitzhak el Esav, Benó, vai ele Esav asadeh latzut said ele havia. E foi o Esav para o campo caçar uma caça, ele havia para trazer para o pai, que era o verbo. Vai lá, faz tudo e me traga, né? Fala o Yitzhak para o Esav. E Esav realmente foi fazer isso. Ela viu que, ou seja, ela ouviu, e dois, ela já viu que Esav foi fazer. Ou seja, Esav foi fazer exatamente. Ele quis essa brachá e foi fazer por onde? Imediatamente ele saiu para o campo para fazer. Não sem... depois eu faço, amanhã, mas tá. Não, foi lá e fez, direto. Tá? Verificar Amra ele Yaakov. Então, Rivka fala para Yaakov, Bená, seu filho, Lemor, dizendo, Nene, veja, chamate et avicha, eu ouvi o seu pai, medaber ele Esav, falando com Esav, Achicha, seu irmão, dizendo, o que ele falou? Evi alitzaid, me traga uma caça, viacele matamim, e faça para mim, com essa caça, uma comida gostosa, veorrela, eu comerei. E eu vou te abençoar perante Deus, perante a minha morte. Então é isso que ela conta. A informação de Rivka, que ela conta para Yaakov, é exatamente a informação que Yitzhak fala para Esav? Não, a versão reduzida. Essa reduzida é só tipo, não preciso contar todos os detalhes, ou é minuciosamente reduzida? É minuciosamente reduzida, porque se a mitzvah são 5 verbos aqui, ela só fala... Evia, traga para mim uma caça, ou seja, ela pula, pegue isso e aquilo, o arco, a faca, não sei, pegue isso, ela pula. E vetzi asadeh, e sai para o campo, ela pula, né? E caça para mim uma caça, ela pula, sim? Aí depois, me traga essa comida, aí ela entra. Vê ali side, né? Essa é a ideia. Então, ele falou para Esav, me traga uma comida, não importa como, não fala sobre ir pro campo, sobre pegar as coisas. Vê se ele matamim e faça para mim uma comida gostosa. Ela fala, né? 2. Vê o relo. E eu comerei e vai variar, e eu vou te abençoar. Ou seja, dos 5, ela só fala 2. Tá? E eu vou te abençoar, Lifnei Hashem, Lifnei Moti. Esse Lifnei Hashem, Yitzhak não fala para Esav também. Ele só fala antes que eu morra. Beterem amut. Ele fala, antes que eu morra. No final do versículo 4. E aqui no versículo, a Rivka fala, perante Deus. Yitzhak não citou Deus aqui. Tá bom? Também tem isso aqui no meio, tá? Então, qual a ideia de
de Rivka, só voltando, a gente já falou, que como Rivka sabia pela profecia que existia uma falta de fraternidade entre os dois irmãos e sempre vai existir, o plano de Yitzhak não dá certo. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que Yaakov também tem que pegar a brahá também material. Por que também material? Porque, como eu falei, porque como Esav escolheu não seguir esse caminho, o Esav escolheu abandonar o auxílio que ele deve dar a missão para o mundo e resolveu ir de acordo com os seus próprios desejos, o que ele está a fim de fazer e tal, e sair do caminho de Abraão, principalmente quando casou com mulheres de Canaã, né? Ele não pode receber as brahot materiais, porque se essas brahot materiais não vão servir para ajudar Israel, o projeto de Deus no mundo, vão servir para quê? Só para piorar, só para fortificar os desejos de Esav e fazer mais mal ainda. Então ele não pode receber essas brahot de forma nenhuma. E para que o projeto de Amisrael, que é composto de Olam Hazé e Olam Abá, esse mundo e o mundo vindouro, porque o mundo só com o mundo vindouro não é mundo, porque o mundo é o mundo presente e o mundo vindouro, são dois mundos, é o espiritual e o material. O mundo só espiritual não é um mundo perfeito. Sim? Então ele também precisa ter a parte material. E já que Esav deveria ter esse papel, ele não cumpre esse papel e não vai cumprir esse papel, Yaakov, você também precisa cumprir esse papel. Coisa que você agora não fez. Você também precisa ser um homem material. Então você tem que conquistar a brahá material porque você ainda não merece. E como ela não merece e a brahá ela só pega se você me dá que nem isso, se você fizer uma coisa material, você vai poder receber a brahá de ordem material, né? Porque a espiritual você já merece, de Avraham. Então você vai ter que também se empenhar aqui. Você também vai ter que ir lá você vai ter que fazer alguma coisa material. E aí então ela vai ordenar Yaakov a fazer coisas materiais para conseguir também pegar a brahá material e que isso estimule Yaakov a tentar também participar do mundo de forma material e consertar o mundo também através de material. Ou seja, o que Esav deveria fazer e não faz, Yaakov vai ter que fazer também. Yaakov vai ter que saber fazer igual Esav. É difícil pra caramba. E ele vai conseguir? Vai, depois de muito tempo. Ele só consegue realmente pegar, botar para dentro dele a parte de Esav, né? Que ele ainda não tem, só quando ele vai matar o anjo de Esav. Só quando ele vai ganhar do anjo de Esav, ele fala, então você vai ser chamado Israel. Porque até agora você não é Israel, você é Yaakov. Yaakov não é Israel, Esav não é Israel. Israel é Yaakov e Esav. Só quando Yaakov ganhar do anjo de Esav, Yaakov, Deus depois vai falar, agora você se chama Israel. Tá bom? Essa é a ideia. Isso vai se dar em etapas. A primeira etapa foi que ele comprou a primogenitura. A segunda etapa é o que a gente está estudando agora, né? Que ele vai pegar a brahá material para ele. A terceira etapa depois é que ele vai casar com a esposa de Esav, com Leá. Sim? E a quarta etapa é que ele vai ganhar do anjo de Esav. Então vão ser 4 etapas que a gente vai ver que até ele conquistar a parte de Esav do mundo. Tá? E nesse momento ele não podia falar, o Esav, ele já foi lá caçar, e agora você tem que ir lá caçar também, mais rápido que o Esav, pegar as armas que você nunca usou de Esav, tipo assim, ele vai chegar antes de mim. Tipo, eu não vou fazer mais rápido que o meu irmão um negócio que meu irmão é craque e eu nunca fiz na vida. Sim? E 2, se ela falasse, pega lá a faca, o arco e vai caçar, ele vai falar, o que a Cláudia vai falar naquele momento? Não, eu não sei fazer isso, eu não vou fazer, não sei. Então o que ela fala? Ela pula as informações que ela acha que a Cláudia vai dizer não. E ela fala o seguinte, olha, pega lá ele falou, pega só um side, pega uma caça, só pegar uma caça. Não precisa caçar e tal, se você não sabe fazer por enquanto. Então vai lá, pega a caça. E aí, vê se ele mata também, fazer comida, vê o rela, vê e aí eu vou comer. Isso, Yaakov, nesse momento, tem como fazer. Então é de propósito. Ele fala Lifnei Hashem, Lifnei Motê, para mostrar que Hashem está envolvido no assunto. E se Hashem está envolvido no assunto, me ouve, filho. Porque eu ouvi. Ou seja, a ideia aqui é o seguinte. Deixa eu ver se eu falo isso. Vamos pular. É o seguinte. Isso. Não quero entrar nessa polêmica. Entra. Não vou entrar agora. Tá, vamos entrar na polêmica. É que eu já perdi o fio da meada, mas a ideia é o seguinte.
Quando Rivka ela vê a falta de fraternidade que existe entre Esav e Yaakov, tá? E isso não vai acontecer por muito tempo, até que Yaakov resolve ser também Esav, certo? Que isso até hoje ainda não aconteceu. Tipo, não é aquela... Aqui tá falando de profecia, não tá falando na história de uma geração. Tá falando da história do mundo. Até hoje, Israel, tipo, Yaakov não soube ser Esav. Já teve momentos da história que sim, que é quando aconteceu tudo certo. Quando Davi Amélia, na época de Davi e de Shlomo, Yaakov soube ser Esav com maestria. E aí por isso que o mundo foi a única vez do mundo que não teve guerras. E teve paz entre todos os reinos e tal, 40 anos. Depois tudo desandou, sim? O povo foi para o exílio. E agora? Ficou 2000 anos no domínio de Esav lá. E agora o povo durante esses 2000 anos se comportou como Israel no exílio? Não, se comportou como Yaakov no exílio. Certo? Não tinha nada material. Não tinha governo, não tinha exército, não tinha nada. Então Yaakov foi por 2000 anos Yaakov. Certo? E agora a gente está treinando a conseguir voltar a ser Israel. No dia que Yaakov conseguir virar de novo Israel, o mundo volta a ter paz. O mundo se resolve. Coisa que, por enquanto, estamos num processo. Ainda falta. Mas Yaakov, o que é Am Israel hoje, Beret Israel, você acha que ainda é Yaakov? A maioria, uma grande parte do povo ainda se vê a sua identidade como a identidade de Yaakov e não como a identidade de Israel. Porque tudo que a gente conhece de judaísmo, quando fala judaísmo, o judaísmo não é Israel. O judaísmo é Yaakov. A religião judaica é a religião de Yaakov e não é a religião de Israel. Ok. Ou seja, para o Yaakov virar Israel precisa mudar muita coisa, muita forma de pensar, de praticar as mitzvot, de ver o mundo. E isso tem parte da sociedade que já conseguiu um pouquinho aqui, um pouquinho lá, outras um pouquinho lá, mas ainda está muito longe. Certo? Enquanto, como é as notícias lá que a gente vê dos líderes das comunidades no exílio falando coisas absurdas, que são coisas que Yaakov fala e não que Israel falaria. Não preciso dar muitos exemplos, mas é claro que os judeus no exílio se comportam como Yaakov e não se comportam nada como Israel, nem um pouco. Né? Em Israel, já, por causa da terra, é óbvio que Israel só pode se comportar Israel na terra de Israel, não é à toa que a brachá para Yaakov vem junto descendência e sempre Israel, e não um caso com as folhas da terra. Então essa é a ideia aqui, ou seja, a gente vai desenvolver isso. Mas a ideia aqui é a mesma coisa, é a diferença de você querer só o Olam Hazé ou só o Olam Abá. Só o material ou só o espiritual. Enquanto existe uma dicotomia, uma separação de ideias entre material e espiritual, uma não fraternidade, uma não compatibilização entre uma vida espiritual com uma vida material plena, e as coisas são vistas como duas coisas separadas, como duas matérias, assim como falou os filósofos gregos, que tem duas substâncias do mundo, uma material e uma espiritual, e uma não conversa com a outra, o mundo vai continuar sendo o mundo de Yaakov ainda e, separadamente, o mundo de Esav. Então, Esav vai continuar sendo Esav, fazendo as maldades dele, e Yaakov vai continuar sendo Yaakov, não interferindo no mundo de Esav. E o mundo continua mal, e o espiritual continua recluso a seus guetos, às suas comunidades. Tá? E não é isso que Deus quer para o mundo. Não é esse o papel da história de Bereshit. E é isso que Yaakov agora tem que entender, porque Yaakov é o Yaakov. Ele não é nada Israel. E Yaakov tem que fazer uma força muito grande para conseguir virar Israel. Tá? A gente pode refletir isso, por exemplo, nesses 2000 anos de história, a separação entre religião e Estado. Tá? A relação entre política e religião, entre espiritual e material, são reflexos da não fraternidade entre Esav e Yaakov. E os dois não colaborando em se juntar para ser Israel. É o reflexo disso. E óbvio que se você entende que tem material espiritual, ou o bem é ser espiritual, e pelo mal, e pelo material você é mal. Você tem uma visão dicotômica do mundo, como se fosse que o mundo é dividido por dois, e não entende que Deus é único, e Deus criou um mundo material e espiritual, a gente só vê metade do mundo. Então não é Hashem errado, Deus não é o único, e Hashem é Israel, Hashem é o que não é Hashem errado, Deus é único, as duas coisas é uma só. E devem ser trabalhados de uma vez. E o ser humano, isso que ele entende, que o ser humano tem condição de fazer os dois ao mesmo tempo de forma plena. E Israel é aquele que consegue fazer isso. Tá? E Esav não.
Esav, ele quer o material. Então, cada vez mais ele vai tentar desassociar o espiritual do material, tá? Sempre tentando ir pro materialismo e viver como um materialista, que é o que Esav quer. Desde que ele despreza a primogenitura, o espiritual. E esse Esav, quando ele vai para o espiritual, ele despreza o material. Ele despreza o material, é um ou outro, porque não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Então essa é a ideia, que exatamente quando Esav tenta se converter, Esav tenta se corrigir, se corrigir, que Esav é o povo romano, tá? E o povo romano, ele herdou a cultura dos gregos, principalmente, ou seja, a parte idólatra, as idolatrias e tal, e o materialismo, assim como o Império Romano, grego. Depois de alguns séculos, e a gente vê a vida dos Césares, que um mata o irmão, casa com a mãe, casa com a filha, que mata e rouba e envenena, essa história de Esav, né? E abusa, e tem o filho que é a mãe, que é o pai junto com o irmão, sei lá, essa história dos Césares romanos, né? E aí chega para corrigir uma faísca do judaísmo para dentro, chamado cristianismo. Zevel do Hamor? Sim, que se chama cristianismo, que fala assim, vamos consertar esse Esav, vamos trazer o Esav para o espiritual. Só que o que acontece com o cristianismo é que quando você quer que Esav seja espiritual, despreza o material, padre não casa, e isso, claro, em Mateus 22, que ele fala, dá para o Papa o que é do Papa e dá para César o que é de César. A Pedro que é de Pedro, é a César. Aí, tá sabendo. Então, isso é famoso, um passuco famoso. Isso é a máxima. É Pedro que é de Pedro, é a máxima do César que é de César. É a máxima do cristianismo. O que quer dizer isso? Porque Pedro foi o primeiro Papa. Ah, boa. Então o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, dá para o religioso o que é do religioso e dá para o material, para o governo, para a política o que é da política. Então você separa política e religião como duas coisas. E as duas não conversam. Por quê? Porque você não pode botar... O que é o Pedro na história? É a ética. São os valores divinos no mundo. O que é o César na história? É o material, é a política, como desenvolver o mundo material. E o cristianismo acredita o seguinte, os dois não conversam. Quer dizer, se você quer ter sucesso político, você não pode ser ético. Não tem mussar na política. Não. Se você for ético, você não vai conseguir consertar o mundo da forma material. Então, deixa os dois não conversarem. Isso tem muito a ver, porque quando o cristianismo foi entrar no Império Romano, os Césares já mandavam. E agora, que é a ideia dos apóstolos, eles falaram, não, agora vamos botar também a igreja. Eles falaram, não, mas aqui tem um problema, porque a igreja acredita em certos valores que vai estragar aqui a nossa política. Eles falaram, então a gente faz um combinado aqui. Política de um lado e igreja de outro. Beleza, cada um no seu ramo. E funciona muito bem assim. Séculos funcionou assim. Não, até hoje quase funciona assim. Mas a igreja perdeu muito poder. Sim, mas a ideia é a influência da espiritualidade no mundo ocidental. Essa é a ideia. Então, e obviamente que você querer separar igreja e Estado, né, espiritual e material, é justamente a tendência que, na verdade, você quer o materialismo. E o mundo recai dentro do material e pronto. Porque o espiritual não está ligado ao material. Essa é a ideia aqui, então, do cristianismo, né? Interessante, mas se a política... não queria entrar nisso, mas esse ponto eu acho que é o mais profundo da coisa. Não vou saber explicar muito bem. Mas se a política ela não tem mussar, ela não tem ética, não tem valores reais, verdadeiros, de justiça, de bondade, de fraternidade, como o que encabeça a política de andar, né? Como são, tipo assim, por que eu faço política? Para que tenha amor, para que tenha bondade, para que tenha amor, para que tenha fraternidade, para que tenha justiça. E não é isso que move a política, assim, a política ela é levada, a cabeça que move a política são outros interesses, certo? Então o Império Romano ele tem que substituir o mussar por outra coisa que faça com que o governo possa funcionar, sim? Que isso significa as constituições, é a ideia da legalização. A coisa não é mais certa ou errada, a coisa agora é legal ou ilegal. E o legal e o ilegal não tem nada a ver com estar certo ou errado, porque tem coisas legais que são erradas e coisas ilegais que são certas.
Ou seja, você desvincula a ação do cidadão na sociedade com os valores éticos, ou seja, com o espiritual, com o Olam Haba. E aí é a perdição de uma sociedade. Tá? E daqui a gente vê que isso está dentro de Israel, por exemplo. A gente não é Israel ainda. Porque o que é Israel? É quando o governo serve ao Mussar. E o Mussar lidera o material. Isso a gente está muito longe de acontecer, porque a nossa Constituição é baseada na Inglaterra, que é baseada na Constituição romana. Certo? Que é totalmente errado. Ou seja, o maior, talvez, avanço momentâneo que Roma fez perante todos os povos que eles chamavam de bárbaros, né? Bárbaros é aquele que não sabia a língua do local. E foi realmente agora funcionar uma Constituição, porque em terra que não tinha nenhuma lei, uma Constituição é boa. Mas a pior coisa que Roma fez para o mundo foi justamente essas leis a longo prazo. Porque é o que separa o espírito da matéria, o que separa Deus do mundo, a divindade do mundo, a santidade do mundo. E as pessoas que querem ser santas, espirituais, elas podem. Mas não vem falar de política. Fica lá na sua montanha, não casa, não tem filho, não interfere politicamente. Fica no seu cantinho e você vai ser um ótimo, você vai ganhar a salvação, que só na igreja tem a salvação. E você vai ter o seu Olam Haba, que o Olam Haba não tem nada a ver com o Olam Hazé, depois da vida, né? Depois da morte. Aí você tem o Olam Haba, porque não no Olam Hazé, porque no Olam Hazé você sofre. Porque tudo que você quer, o mundo não é assim, o mundo é mau. Né? Agora, não vem interferir no César, não vem interferir no governo, na política que não dá certo. Tem que ter uma separação entre Estado e religião. Ilan, você é a favor que no Brasil Estado e religião sejam juntos? Não sou a favor. Tá? Não estou falando isso. É um caso à parte, tal, mas teoricamente, porque quando eu falo religião, estou falando da religião que prego no Brasil, estou falando o espiritual, os valores éticos, que não é o que está no cristianismo. Né? Que é o que o cristianismo, na verdade, ele se apegou só a um valor da ética, chamado amor. O meu próximo, Deus, Jesus acaba todos os preceitos, fala, só ama o próximo como a ti mesmo. Só serve o amor. Isso está totalmente errado, porque você entorta a ética para um viés só e não consegue ter um equilíbrio, que é o Yaakov, que é o equilíbrio entre Abraham e Esav. Yitzhak. Abraham e Yitzhak, exatamente, que é a característica de piedade, misericórdia do meio, de verdade. Tiferet e Emet, verdade. E se você só é bondade, não é verdade. Né? Se você é só justiça, não é verdade. Então, essa a ideia aqui. E os sintomas da sociedade são justamente todas as características de Esav da história. Né? É exatamente isso. Alguém que abandona o espiritual e a gente vai ver isso com o tempo. Então, a ideia aqui de uma crítica à nossa sociedade. E o ponto que tem que ter a inversão rapidamente é justamente conseguir fazer com que a sociedade, isso eu acho que é o papel de Israel, tipo, na geração, é em Israel, não estou falando agora em relação aos outros, o resto do mundo, é fazer com que a sociedade aqui se comporte de forma mussari, né? E não, e o mussar diga como as leis têm que ser feitas, né? Quais devem ser as leis, através do mussar, e não ao contrário. Que a Constituição, se é legal ou ilegal, fale o que a gente deve pensar. Que é muito fácil, porque a Constituição, hoje em dia, por causa da democracia, a democracia tem milhões de vantagens, é muito boa, mas a democracia vai de acordo com o povo. E se o povo, por cultura, por tradição, já se comporta há 2000 anos de uma forma não perfeita, o povo vai exigir coisas que não são perfeitas. Então, se a Constituição, tipo, no final, eu vou ouvir a galinha, tipo, que move o quê? Mas e Deus? E a espiritualidade onde que está? Não está. Essa é a ideia. A espiritualidade não entra no jogo. O que Deus quer? Qual é a verdade? Isso não entra no jogo. Isso o Rivka entende. O Rivka entende e fala assim, então não pode ter separação, não pode ter uma bracha para cada um e não vai ter a fraternidade. Então as duas vão ter que vir para o Yaakov e o mundo só vai ser perfeito, Israel só vai vir para o Mashiach, só vai vir para o mundo quando Yaakov aprender a ser Israel. Ou seja, aprender as características de Esav, usar a roupa de Esav, usar o nome o nome de Esav e enfrentar os problemas do mundo de forma verdadeira. Enquanto Yaakov não usa as roupas de Esav, não aprimora as características que deveria ser de Esav,
Esav vai usar toda a força dele da forma material, e não só isso, ele vai dizer que ele é Israel. Ou seja, o espiritual vai ser baseado na concepção também de Esav, na concepção também materialista. E todo mundo que olhar para a religião, para a Bíblia, para Deus, para a alma, para qualquer valor, amor, vai ver de acordo com os critérios de Esav, e não com os critérios de Yaakov. E assim, o espiritual e Deus somem do mundo, né? Então, essa é a visão de Rivka. E aí, Rivka resolve, eu vou interferir. E o que ela vai falar para o filho, que a gente vai terminar, é o versículo 8. Ve'atá beni. E agora, meu filho, shema bekoli, ouça minha voz. Lasher ani metzaveh otah. O que eu vou te ordenar? Lech na elatzon. Vai, por favor, para o tzon. Ou seja, você tem que ir também para o tzon. Você também vai ter que fazer, ele vai para o sadeh, o Esav, você vai para o tzon. Você também vai caçar, mas de uma forma de uma caça diferente da caça de Esav. Você vai para o rebanho. E aí você vai entregar para o seu pai, para você ser abençoado perante o seu pai antes da morte e também perante Deus. Então, isso a gente vai continuar. Então, aula que vem. Muito obrigado.